Olá, tudo bem? Espero que esteja bem você e sua família. Nós estamos nessa fé do propósito do Salmo 70. E hoje eu vou mostrar para vocês na versão NVI, né? São 7 dias, 7 versões diferentes, 7 mulheres diferentes falando sobre o Salmo 70, que é um salmo extraordinário, que nos revela muitas coisas, nos remete a muitas outras situações. E antes de iniciarmos, vamos orar para Deus abençoar, né? Esse propósito, Santo e Poderoso de Israel, aqui estamos na sua presença, Senhor. Eu agradeço, Pai, por essa oportunidade de estar passando, meu Pai, esse Salmo 70, mostrando para o seu povo como que Davi estava naquela época e que cada um, meu Pai, possa entender essa palavra de forma revelada, que pegue para o seu dia a dia e consiga aplicá-la, meu Deus, na sua vida. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Aqui no Salmo 70, na versão NVI, diz assim: Davi estava num momento aflito, né? Onde muitas situações estavam acontecendo, estava sendo perseguido, seus inimigos não davam trégua, e ele se encontrou em um momento sentimental muito aflito, né? Ele precisava totalmente da dependência, ele precisava ser dependente totalmente do Senhor. Então ele começa esse salmo dizendo assim: livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, e ajudar-me. Então ele está ali numa aflição tremenda, onde a única esperança que ele tem é o Senhor. E aí eu pergunto para você, você está também aflito? Como que você está hoje? Você tem situações que não tem como você, humanamente falando, resolver? Você tem que depender do sobrenatural? Está se lançando no Senhor? Porque a palavra de Deus fala sobre isso. Lançai a mim todos os cansados, os aflitos. Você tem lançado, tem apresentado para Deus as suas firmes razões? Então, é disso que se trata também esse salmo. E aqui diz assim, olha: sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar-me a vida, retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Então ele fala que aqueles que estão humilhando ele, aqueles que estão contra ele, ele fala: Senhor, humilha essas pessoas, Senhor, eu já estou cansado de passar por tudo isso. Meu Deus, ajuda-me. Você tem pedido a ajuda do Senhor? Você tem buscado a ajuda do Senhor? Porque tem momentos na nossa vida, tem situações que só Deus pode resolver. Não adianta você ir buscar no vizinho, buscar no amigo, porque eles também têm situações que dependem de Deus para resolver. Então a gente tem que ir direto na fonte, que é o Senhor. Você tem orado, buscado, Senhor, eu estou aqui apresentando as minhas firmes razões e eu tenho certeza que o Senhor vai resolver. Porque Davi fazia isso, ele tinha uma dependência total do Senhor, né? Ele dependia totalmente de Deus para estar resolvendo as situações que ele passava naquele momento. Não tinha ninguém a favor dele, ele só tinha o Senhor, né? E ele fala que retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Então ele fala: Senhor, me ajuda, que aqueles que estão contra mim, que eles retrocedam, que eles voltem para trás, que caia sobre eles tudo aquilo que eles estão lançando em mim. Mas eu dependo do Senhor, Jesus, eu dependo totalmente do Senhor. Davi falava isso. E ele diz aqui, ó: mas regozijem-se, e alegre-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Olha isso. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti, mesmo passando por situações, por momentos difíceis, mesmo passando por coisas assim que ele, numa aflição tão grande, que às vezes ele faltava até o ar dele, mesmo passando por tudo isso, ele fala: eu regozijo no Senhor, eu me alegro no Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Ele sabia
que ele dependia totalmente do Senhor, que só o Senhor podia livrar ele de situações assim inimagináveis, que de forma natural ele não ia conseguir resolver nada, que não adiantaria ele ficar reclamando, chorando, murmurando, porque isso não ia resolver a situação. Então ele falou, mesmo no momento difícil, Senhor, eu me alegro no Senhor, eu regozijo no Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Então ele cria no Senhor, ele dependia totalmente do Senhor, porque ele sabia que só Deus poderia estar resolvendo essa situação. Temos na vida situações, passamos por situações que nós não sabemos o que fazer. Então às vezes a gente tem que fazer igual Josafá também. Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti. Ou seja, a nossa dependência é totalmente de Deus. Temos que ter um relacionamento para que Deus possa resolver essas situações assim inimagináveis, situações assim que nós não podemos resolver humanamente falando. Temos que nos lançar totalmente no Senhor. E aí ele fala, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Ou seja, ele fala, Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada. Se o Senhor não for o centro da minha vida, se o Senhor não for o centro da minha casa, dos meus negócios, da minha empresa, da minha família, eu não sou nada, eu sou um pobre miserável e necessito totalmente do Senhor. Eu sou dependente totalmente do Senhor. E é isso que nós precisamos fazer, sermos totalmente dependentes de Deus. E ele diz aqui ainda assim, olha, quanto a mim sou um pobre necessitado, apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Então ele sabe que é só depende de Deus, ele só pode depender de Deus. Ele sabe que o socorro dele só vem do Senhor. E você está dependendo de Deus? Você se apressa a buscar o Senhor? Porque a palavra diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. E você está indo atrás de buscar o Senhor? Você está colocando a sua dependência totalmente no Senhor? Porque Jesus falou que ele é a videira, nós somos os ramos e se nós não estivermos ligados nele, nada podemos fazer. Então, se nós não dependermos de Deus, nada podemos fazer. Com a nossa mentalidade humana, com a nossa força do braço, nós não chegamos a lugar nenhum. Às vezes resolvemos algumas coisas momentaneamente, o que está aos nossos olhos podemos fazer, mas coisas como do coração, do sentimento, coisas que só Deus pode preencher, pode resolver. Nós precisamos buscar o Senhor, estar aliançados no Senhor, estar ali, ó, no tempo certo, buscando o Senhor na ocasião certa. Você precisa estar ali focado em Deus, apresentar suas situações ao Senhor. Só Ele pode fazer. Esse salmo, ele é um salmo mais profundo. Quando nós vamos estudar de uma forma na Bíblia de estudo, você percebe que ele fala também da ressurreição de Cristo, né? Ele fala, ele engloba, tudo está Jesus está em tudo. Então ele fala muito sobre esse assunto, mas aqui agora eu quero que você pare um pouco e pense, eu tenho dependido do Senhor? A minha aliança está no Senhor? Eu tenho apresentado as minhas firmes razões? É isso que se trata aqui, né? De quem eu tenho dependido quando eu estou aflito, quando as coisas não estão dando certo? A quem eu tenho recorrido? Você tem recorrido a Deus? Tem buscado no Senhor? Ou você tem buscado no colega, buscado em um coach? Aonde você tem buscado o socorro? Você tem buscado o socorro do Senhor? Então, eu deixo aqui para vocês. Busquem o Senhor enquanto se pode achar. Dependa totalmente dele. E peça e clame, Senhor, eu estou aqui. Eu dependo totalmente do Senhor. Eu dependo só do Senhor. Então vamos orar e vamos meditar e focar nessa palavra. Senhor,
Eu oro, meu Pai, e eu creio que o Senhor já está dando livramento para essa pessoa, porque hoje, meu Pai, ela depende totalmente do Senhor, está apresentando as firmes razões dela, Senhor. Então, socorre ela, meu Deus, vai de encontro a ela. E eu creio, meu Pai, que o Senhor já está dando livramento para essa situação impossível que ela está apresentando ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus, amém. Fiquem todos com Deus e que você vá depois buscar, vai dar uma lida lá no Salmo 70, ver o que Deus fala com você, tá bom? Em nome de Jesus.